O perfume das flores preenchia o ar, e o som suave do piano ecoava pelo salão decorado com perfeição. Tudo parecia saído de um sonho. Daniela observava o reflexo no espelho. O vestido branco, o véu leve e o brilho nos olhos. Ela mal podia acreditar que, depois de tantas dificuldades, estava prestes a se casar com um homem que mudou sua vida, Kitai. Conhecer Kitai havia sido um acaso, ou talvez destino. 2 anos antes, ela trabalhava em um café em Seul, tentando juntar dinheiro para terminar a faculdade. Ele, sempre elegante, era um cliente regular, mas também o tipo de homem que chamava a atenção sem precisar dizer nada. Um sorriso discreto, um olhar atento e um mistério que parecia envolvê-lo como uma névoa. Com o tempo, os encontros casuais se transformaram em conversas. E as conversas em algo mais. Daniela nunca imaginou que aquele coreano reservado, que sempre olhava o mundo com certa distância, seria capaz de fazê-la sentir-se tão amada e tão protegida. Mas naquela manhã, enquanto os convidados se acomodavam e o céu azul parecia abençoar o momento, algo em seu peito começou a doer. Não era nervosismo, era um pressentimento. "Daniela, você está linda", disse Jéssica, sua amiga e madrinha, ajeitando o véu. "Mas você está bem? Está meio pálida." "Acho que é só emoção", respondeu Daniela, forçando um sorriso. Mas no fundo não era isso. Desde a noite anterior, algo em Kitai estava estranho. Ele parecia distante, preocupado, como se quisesse dizer algo, mas não pudesse. O celular de Daniela vibrou sobre a penteadeira. Uma mensagem. Quando ela viu o nome na tela, o coração parou por um instante. "Senhor Han, o advogado da família de Kitai. Precisamos conversar antes da cerimônia. É urgente. Diz respeito a Kitai." As mãos de Daniela começaram a tremer. Por um segundo, pensou em ignorar, mas algo no seu instinto gritava para não fazer isso. Enquanto os convidados eram chamados para seus lugares, ela saiu discretamente do quarto e foi até o corredor lateral do hotel. O advogado a esperava, sério, com um envelope em mãos. "Senhorita Daniela, eu não queria fazer isso hoje, mas acredito que você tem o direito de saber antes de se casar." Ela franziu a testa, confusa. "Saber o quê?" O advogado respirou fundo e estendeu o envelope. "O senhor Kitai não é quem você pensa que ele é." Por um instante, tudo ficou em silêncio. Daniela segurou o envelope, mas não teve coragem de abri-lo. O som distante da música, anunciando o início da cerimônia, ecoou pelo corredor. Ela olhou para o envelope, depois para a porta que levava ao altar. Entre o amor da sua vida e a verdade. O que ela escolheria naquele instante? O coração de Daniela batia descompassado. O envelope pesava em suas mãos como se guardasse o destino inteiro do relacionamento. O advogado a observava em silêncio, e aquilo só aumentava um nó em seu peito. "Eu não entendo", murmurou ela. "O que quer dizer com 'ele não é quem eu penso'?" O homem hesitou por um instante, baixando os olhos. "Há coisas sobre o passado do Sr. Kitai que ele nunca revelou. Eu tentei convencê-lo a contar pessoalmente, mas ele temia perdê-la." As palavras ficaram ecoando na mente de Daniela. Temia perdê-la. Perdê-la por quê? Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro havia várias folhas, documentos, fotos antigas e um passaporte. Ao folheá-los, seus olhos se arregalaram. O nome no passaporte não era Kitai, era outro. E junto dele havia um recorte de jornal em coreano com uma manchete que Daniela não conseguia ler por completo, mas reconheceu uma palavra entre os caracteres: herdeiro desaparecido. O mundo pareceu girar. Ela se apoiou na parede tentando entender o que aquilo significava. O seu noivo, o homem que jurou amá-la, estava mentindo sobre quem realmente era. "Isso não faz sentido", sussurrou.
Ele nunca falou nada sobre ser de uma família rica ou desaparecido, porque ele não queria esse destino, respondeu o advogado sério. O Sr. Kitai fugiu de uma herança, de uma empresa poderosa e de um escândalo familiar. Ele viveu escondido, até conhecer você. Daniela olhou para o chão, o coração dividido entre amor e incredulidade. De repente, a porta ao fundo se abriu com força. Era Kitai. O olhar dele era intenso, quase desesperado. Daniela, o que você está fazendo aqui? Ela segurava o envelope contra o peito, tentando conter as lágrimas. Eu deveria ser a noiva mais feliz do mundo hoje, Kitai. Mas agora, eu nem sei quem você é. Por um momento, ele pareceu querer se aproximar, mas recuou. O silêncio entre eles era pesado. Eu ia contar tudo depois da cerimônia, disse ele com a voz embargada. Só queria ter mais um dia com você, antes que o passado voltasse para me levar. Daniela deu um passo para trás. Então tudo foi uma mentira? Não, respondeu Kitai desesperado. Tudo menos o que eu sinto por você. Isso é a única verdade que me resta. Ela ficou parada, olhando para aquele homem que amava, mas que agora parecia um estranho. A música do casamento continuava tocando ao fundo, com uma lembrança distante do que poderia ter sido um final feliz. Daniela respirou fundo, tentando decidir. Eu preciso pensar. E saiu, deixando Kitai sozinho no corredor, com o olhar perdido entre o amor e o arrependimento. Do lado de fora, a chuva começava a cair, lavando as pétalas brancas que cobriam o chão. E talvez também o começo de uma nova verdade. E agora? Você acha que Daniela deve perdoar Kitai e ouvir toda a verdade? Ou romper o casamento e ir embora antes de descobrir mais mentiras? Conta aqui nos comentários o que você faria no lugar dela. Daniela correu pelo corredor, o véu balançando atrás dela como um rastro de lembranças que ela queria esquecer. As lágrimas se misturavam à chuva fina que agora caía do lado de fora. Cada passo doía, como se o chão arrancasse um pedaço do coração que ela ainda tentava proteger. Ela não sabia para onde ir, só sabia que não podia olhar para trás. Mas o som da voz dele recuou. Daniela, espera! Kitai apareceu, ofegante, com um terno parcialmente molhado e o olhar desesperado. Por favor, me escuta. Eu devia ter te contado tudo antes, eu sei, mas eu tinha medo de perder você. Daniela parou, sem coragem de encará-lo. E o que você achou que aconteceria quando eu descobrisse assim, no dia do nosso casamento? Ele abaixou a cabeça, respirando fundo, como se buscasse forças para abrir uma ferida antiga. Meu nome verdadeiro é Han Tae-min. Sou o herdeiro de uma das maiores empresas da Coreia. Ou era. Há 5 anos, meu pai foi acusado de corrupção. Meu irmão desapareceu e eu fui forçado a assumir a culpa por algo que não fiz. Daniela olhou, confusa. Você foi acusado? Mas por quê? Porque eu era o único que podia limpar o nome da família. Fugi do país, mudei de identidade. E então encontrei você. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Pela primeira vez eu senti paz, e tive medo de perder isso. Daniela segurou o coração, tentando conter o turbilhão de sentimentos. Amor, raiva, tristeza, confusão. Tudo ao mesmo tempo. Você me fez acreditar em nós, disse ela com a voz trêmula. E ainda assim, me deixou acreditar numa mentira. Não era mentira. Kitai deu um passo à frente, desesperado. O nome, o passado, sim, eu escondi. Mas tudo que eu vivi com você foi real. Cada sorriso, cada abraço. Você é a única parte verdadeira da minha vida. Daniela sentiu as lágrimas caírem com força. O véu estava encharcado, o batom borrado, mas ela não ligava. Eu não sei se consigo confiar em alguém que passou anos me olhando nos olhos e ainda assim me escondia quem eu era. Por um momento, o som da chuva foi a única resposta. Então,
Kitai tirou algo do bolso do paletó, uma pequena caixinha. Dentro dela havia uma aliança simples, mas com um detalhe delicado. Uma gravação no interior com a palavra verdade em coreano. Eu mandei fazer essa aliança há meses. Queria te entregar hoje, junto com a promessa de nunca mais esconder nada. Daniela olhou para a aliança, o coração dividido entre o amor e a dor. Podia sentir que ele falava a verdade, mas também sabia que confiança quebrada não se conserta com um simples pedido de desculpas. Ela deu um passo para trás. Kitai, eu te amo, mas agora eu preciso amar a mim mesma primeiro. Virou-se, caminhando sob a chuva, enquanto ele ficava parado, sem forças para impedi-la. O som dos sinos do casamento ecoavam longe, como um lembrete cruel de que às vezes o amor não é suficiente. Pelo menos, não ainda. A chuva de Seul ainda caía, com o mesmo som que Daniela lembrava. 2 anos haviam passado desde aquele dia em que ela deixou o altar e, com ele, o homem que mais amou. Agora, morava em Pusan, longe dos olhares curiosos e das lembranças dolorosas. Trabalhava como professora de arte numa pequena escola, cercada de crianças que riam sem medo, talvez porque ainda não sabiam o que era perder alguém que amavam. Mesmo assim, às vezes, no meio de uma aula, o nome Kitai ainda ecoava em sua mente, como uma canção antiga. Ela tentava se convencer de que tinha superado, mas o coração nunca mente. Certa tarde, a diretora da escola a chamou. Daniela, há um homem esperando por você na entrada. Disse que veio de longe. O coração dela disparou e, por um instante, ela achou que fosse loucura pensar que poderia ser ele. Mas ao sair para o pátio, o tempo pareceu parar. Lá estava Kitai, parado sob o guarda-chuva preto, o mesmo olhar intenso, mas diferente, mais maduro, mais cansado e com algo nos olhos que misturava saudade e arrependimento. Você mudou, ele disse, com um sorriso suave. E você? Ainda lembra o caminho até mim, respondeu ela, mantendo a voz firme, embora o coração tremesse. Os dois ficaram em silêncio, por alguns segundos, ouvindo apenas o som da chuva batendo no chão, até que Kitai respirou fundo e se aproximou. Eu encontrei a verdade, Daniela. Ele tirou do bolso uma pasta com documentos. Meu nome foi limpo. Tudo o que aconteceu finalmente acabou. Ela olhou para ele surpresa. E por que veio até aqui? Porque nada disso faz sentido sem você. Os olhos de Daniela se encheram de lágrimas. Kitai, você não pode aparecer assim depois de 2 anos, como se o tempo não tivesse passado. Eu sei, ele interrompeu, com a voz embargada. Mas cada dia sem você foi uma eternidade. Eu vivi cercado de silêncio e o único som que eu ouvia era o da sua voz, pedindo que eu fosse honesto. Daniela desviou o olhar. Parte dela queria correr para os braços dele. Outra parte ainda sentia a dor daquele dia. Eu aprendi a ser forte sem você, Kitai. As lágrimas caíam devagar. E agora, eu não sei se consigo ser fraco o suficiente para te amar de novo. Ele deu um passo à frente, com um olhar firme. Então me deixa provar que o amor não é fraqueza, é coragem. Por um instante, o tempo parou. O som da chuva, o vento suave e o olhar deles se cruzando, como se 2 histórias finalmente se reencontrassem. Daniela respirou fundo, o coração acelerado. Entre o medo e o amor, havia apenas um passo. O mesmo que ela deu 2 anos atrás, mas que agora poderia mudar tudo. E quando Kitai estendeu a mão, ela hesitou, mas não recuou.
O som da chuva parecia ecoar o mesmo ritmo do coração de Daniela. Ela olhava para a mão estendida de Quité, como se naquele gesto simples existissem todas as promessas que um dia foram quebradas e, talvez, a chance de reconstruí-las. 2 anos haviam passado. 2 anos em que ela aprendeu a viver sem ele, mas nunca a esquecer. "Por que agora, Quité?" perguntou com a voz trêmula. "Por que voltar justamente quando eu aprendi a ficar de pé sozinha?" Ele deu um passo mais perto, os olhos cheios de emoção. "Porque foi quando você aprendeu a ficar de pé que eu percebi que queria estar ao seu lado, não à sua frente." As palavras o traíram por um segundo e ele respirou fundo antes de continuar. "Eu passei esse tempo todo limpando meu nome, enfrentando tudo o que fugi no passado, mas nada me doeu mais do que te perder. Eu não sei se posso confiar em você de novo", respondeu Daniela, tentando conter o choro. "O amor não apaga o que aconteceu." "Eu não quero apagar", disse ele, se aproximando lentamente. "Quero recomeçar, do ponto onde paramos, mas com a verdade dessa vez." O olhar dele era sincero, quente, familiar. E Daniela percebeu que, mesmo depois de tudo, o amor ainda estava ali, machucado, mas vivo. Ela deu um passo à frente, hesitante. "E se eu disser que ainda te amo?" Quité sorriu com tristeza. "Então eu te pedirei que não diga. Apenas me mostre, quando estiver pronta." Por um instante o mundo pareceu se calar. A chuva caía suave e Daniela, tomada por um impulso que vinha do fundo da alma, deu um passo, depois outro e parou diante dele. Os olhos se encontraram, o silêncio falou mais alto e o beijo que veio a seguir não foi de paixão, mas de perdão. Um beijo que dizia: "Eu ainda acredito em nós." Quando se separaram, Daniela encostou a testa na dele e sussurrou: "Não me faça me arrepender disso." "Nunca mais", respondeu Quité, firme. "Desta vez, a nossa história começa com a verdade." A chuva continuava a cair, lavando o passado, enquanto os dois caminhavam lado a lado sob o mesmo guarda-chuva, o símbolo perfeito de 2 corações que, mesmo quebrados, decidiram se abrigar novamente um no outro. O sol finalmente havia voltado a brilhar em Seul. 2 meses se passaram desde que Daniela e Quité decidiram recomeçar, com a verdade desta vez. As risadas haviam voltado, os olhares eram sinceros, e por um breve instante, tudo parecia como deveria ser. Mas o destino, como sempre, não sabe ficar quieto por muito tempo. Naquela manhã, enquanto tomavam café juntos, um envelope foi deixado sob a porta. Daniela o pegou, achando que fosse apenas correspondência comum, até ver o nome impresso no canto. Han Tae-min, o verdadeiro nome de Quité. Ela olhou para ele, confusa. "Ainda te chamam assim?" Quité pegou o envelope com expressão tensa. Ao abrir, o semblante dele mudou completamente. Era uma convocação judicial. E junto, uma foto. A foto mostrava um homem com os mesmos olhos que ele, mas um pouco mais frios, mais sombrios. Na legenda, uma frase em coreano: "Han Tae-jin, o irmão perdido, foi encontrado." Daniela ficou sem palavras. "Seu irmão está vivo?" Quité assentiu lentamente, mas o olhar distante denunciava que algo estava errado. "Ele não só está vivo, ele voltou. E quero que ache que é dele." As lembranças antigas começaram a invadir a mente de Quité. O escândalo, as mentiras, o dia em que foi forçado a assumir uma culpa que não era sua. E agora, tudo estava voltando. "O que ele quer?" perguntou Daniela, preocupada. "Tudo.
respondeu Kitei. O nome da família, a empresa e talvez até a única coisa que me resta de verdade. Você. Daniela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele sabe sobre mim. Sabe, disse Kitei, com a voz firme, embora o medo brilhasse nos olhos. E ele vai tentar usar isso. Naquela noite, Daniela teve dificuldade para dormir. Enquanto Kitei saía para resolver assuntos urgentes, ela sentia que algo grande estava prestes a acontecer. E não estava errada. No dia seguinte, ao sair da escola onde trabalhava, Daniela encontrou um carro preto estacionado do outro lado da rua. Um homem desceu, alto, elegante e com um rosto assustadoramente familiar. Senhora Daniela, disse ele com um leve sorriso. Sou Han Tae-jin, o irmão de Kitei. O coração dela disparou. Ele parecia calmo demais, polido demais, mas algo no olhar dele era frio, calculista. Gostaria de conversar com você, sozinhos. É sobre o seu noivo. Daniela recuou um passo, insegura. O que quer de mim? Ele deu um sorriso quase imperceptível. A verdade, senhora Daniela. Aquela que o meu irmão ainda não teve coragem de te contar. O vento soprou forte, levantando os fios de cabelo de Daniela. Por um instante, ela sentiu que o chão sumia sob seus pés. Será que Kitei ainda escondia algo? Ou será que o passado dele estava prestes a destruir tudo de novo? Daniela olhou para o homem à sua frente. Han Tae-jin, o irmão que todos acreditavam estar morto. Ele tinha o mesmo olhar intenso de Kitei, mas havia algo de sombrio ali. Um vazio que nem o tempo nem o poder haviam preenchido. O que o meu noivo escondeu de mim dessa vez? Perguntou ela, tentando soar firme. Tae-jin deu um sorriso lento. Seu noivo não contou que fui ele quem assumiu a culpa pelo crime que eu cometi. O quê? Os olhos de Daniela se arregalaram. Kitei foi acusado injustamente porque me protegeu. Eu fugi, e ele pagou por isso. A revelação caiu como um raio. Daniela sentiu as pernas fraquejarem. Isso não pode ser verdade. É sim, continuou Tae-jin calmamente. E o pior é que ele nunca contou porque não queria que você o odiasse. Ele sempre acreditou que ainda havia alguma coisa de bom em mim. Antes que Daniela pudesse responder, uma voz ecoou atrás dela. E ainda acredito. Era Kitei, molhado pela chuva. O olhar dele era firme, mas cheio de dor. Tae-jin, chega. Eu não quero mais fugir do passado. Tae-jin riu, com ironia. Sempre o herói, o irmão perfeito. E o que ganhou com isso? Perdeu tudo. A família, o nome, a mulher que amava. Kitei manteve a calma. Talvez. Mas ao contrário de você, eu ainda tenho o que importa. Ele olhou para Daniela. Eu tenho a chance de recomeçar com a verdade. O silêncio tomou conta da rua. A chuva caía pesada e Daniela, com o coração em pedaços, finalmente entendeu tudo. Kitei não era um homem que mentia para esconder o passado. Era um homem que mentia para proteger quem amava. Ela deu um passo à frente e ficou ao lado dele. Eu já vivi tempo demais sem saber o que era a verdade, Tae-jin. Mas agora eu sei em quem posso confiar. Olhou para Kitei e sorriu com os olhos marejados. E é nele. O semblante de Tae-jin endureceu. Por um instante parecia que diria algo, mas apenas abaixou a cabeça, derrotado. Então, ele realmente venceu. Disse baixinho, antes de se virar e ir embora, desaparecendo na chuva. Daniela respirou fundo. O vento soprou, levando embora a tensão e trazendo algo novo. Paz.
Kitaí se virou para ela com a voz trêmula. Eu nunca quis te machucar. Só queria te proteger de tudo isso. E conseguiu. Mas agora me promete uma coisa. Qualquer coisa. Que a partir de hoje, nada mais fique escondido entre nós. Nem a dor, nem o medo. Só a verdade. Kitaí sorriu aliviado e segurou as mãos dela. Prometo. A chuva começou a diminuir. E ali, sob o mesmo céu que um dia testemunhou lágrimas e despedidas, Daniela e Kitaí se beijaram. Não como quem começa uma nova história, mas como quem finalmente fecha um ciclo com um coração em paz. Fim. Ou talvez, um novo começo. O que você achou do final? Você acredita que Daniela e Kitaí mereciam esse recomeço? Ou preferia que o destino tivesse tomado outro rumo? Deixa nos comentários como você imaginaria o futuro deles.